Jesus comparou o nosso planeta a uma grande seara, uma seara a ser trabalhada, preparando frutos para a vida eterna, para o reino de Deus. Hoje nós vamos aprender sobre um modo emocionante de se envolver no trabalho nessa grande seara. Daqui a pouquinho está começando o seu programa Lições da Bíblia. Está começando o seu programa Lições da Bíblia. Está sentindo falta do pastor Lanza? Todos nós estamos, né? Mas esse período de quarentena, nós apresentadores e pastores da Novo Tempo, estamos fazendo aqui uma escala, de apresentação desse programa para que você não fique sem o seu alimento diário. A lição da Escola Sabatina, o nosso guia de estudo. E você que está me assistindo pode ter acesso a esse guia especial de estudo aqui. Você pode acessar o site cpb.com.br. Esse guia está disponível lá. E nesse site cpb.com.br você vai ter acesso e poderá acompanhar com a gente aqui todos os temas semanalmente. Esse trimestre estamos estudando um escrito do pastor Mark Finley, Fazendo Amigos para Deus. E nós estamos dando uma olhada no ministério de Cristo, na atitude que ele tinha em relação às pessoas e aprendendo aos pés do Divino Mestre. E por isso você é muito bem-vindo à nossa classe de estudo. Para nos acompanhar, nessa semana, temos aqui o pastor Alceu, que é o pastor capelão aqui da Novo Tempo. Tem uma igreja aí de 530, 540 membros, mais ou menos. Obrigado, pastor Alceu, por estar conosco. E o pastor William Tim, que está à frente aqui da coordenação da Escola Bíblica Digital. É o homem responsável aqui pelo robô Esperança. Esse robô que leva estudos bíblicos para milhares de pessoas no Brasil e no mundo. E é claro, você que não poderia faltar. Por isso eu quero convidar você a pegar o seu guia, se você ainda não tem, adquira ele, ou mesmo você consegue pela internet, e vamos juntos entender. Essa semana, um modo emocionante de se envolver. Mas antes de começarmos a abrir a Bíblia e aprender dela, nós vamos pedir então ao pastor William Tim que faça uma oração, pedindo a bênção de Deus para o estudo que agora teremos. Vamos lá. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui para estudar a Sua Palavra, estudar métodos evangelísticos de trazer mais pessoas para Ti. Esteja conosco, abençoe nossos pensamentos, o que expressarmos aqui, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor William. Essa semana vamos aprofundar nosso conhecimento sobre um modo emocionante de se envolver. Estamos falando de pequenos grupos, isso mesmo. Essas comunidades relacionais, onde a gente pode ir num grupo de 6 a 12 pessoas, ou um pouco mais ou um pouco menos que isso, poder ter comunhão através do estudo da palavra, da oração e buscar, com isso, aprofundar a nossa caminhada espiritual e conhecer mais da vontade de Deus através do estudo da palavra. Por isso você é muito bem-vindo a esse estudo e você que é professor, que vai estar aí dirigindo os seus alunos no próximo sábado, na próxima reunião, que você possa pegar bons conceitos para ajudar você também nessa tarefa. Bom, verso para memorizar que nós temos essa semana aparece aqui em Mateus capítulo 9, versos 37 e 38. São palavras do próprio Jesus Cristo aos discípulos e ele diz assim: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Você sabe que a volta de Cristo é descrita na Bíblia como uma colheita, Ele vem com uma foice afiada para ceifar a terra. E então os habitantes da terra compõem essa seara que precisa ser trabalhada, cultivada e finalmente colhida para o reino de Deus. E uma das formas de se trabalhar essa seara é a vida em comunidade, é através dos pequenos grupos. E nós vamos começar falando aqui, então perguntando aqui ao pastor Alceu, é isso? Pastor Alceu, um pouquinho a respeito dessa ideia de comunidade que há na divindade. Parece que isso foi visto de uma forma muito clara desde a criação do mundo. Pastor Alceu, nos ajude com essa questão. Olha, pastor Arilton, pastor Tim, Deus é um Deus de relacionamento, E desde a criação, do início da Bíblia, nós vemos isso. Ele se movimenta, o Espírito de Deus se movimenta sobre a face das águas, sobre a face do abismo. Jesus é o agente da criação, porque lá no livro de Colossenses diz assim que por ele, por meio dele, todas as coisas foram feitas. E o Pai é o grande planejador, o arquiteto, até como o nosso guia mencionou. Então há uma ação relacional. Cada um
dos membros da divindade agindo na criação de todas as coisas e na criação do homem também, né? Então a gente vê um Deus de relacionamento, um Deus que é um planejador, é uma criação inteligente e de relacionamento, cada um fazendo a sua função, mas relacionando-se um com o outro na obra da criação. E essa parece que, de acordo com o nosso guia, é a base e o início, o start, o começo dos pequenos grupos na palavra de Deus, né? Interessante, né? Interessante que a lição, o guia trouxe para nós aí o texto de Gênesis 1:26, onde já aparece a expressão no plural, né? Exato. Façamos o homem. Ou seja, Deus não estava sozinho ao criar todas as coisas. Exato, era o plural, né? Denota mais de uma pessoa, né? Até a palavra Elohim, né? Denota assim, mais gente envolvida, a pluralidade envolvida, então a divindade estava envolvida na criação. E essa questão, por exemplo, nós três estamos envolvidos aqui, num relacionamento de compartilhar a palavra de Deus através da lição, do guia que nós temos. É assim Deus agiu na criação. Agora, para nós seres humanos, pastor Alceu, tudo para nós tem um início, né? A roupa que nós estamos vestindo, se ela veio da planta do algodão, se veio do bicho da seda, ela tem a sua origem, né? Tudo que a gente conhece, né, tem a sua origem. Agora, quer dizer que esse Deus que não tem origem, porque Ele é eterno, Ele sempre viveu em comunidade. Sempre em comunidade. O que não tem começo e fim, né? Isso não é tão fácil, né, para nossa mente finita entender. Não, não é. Entender a divindade é um dos mistérios, né? E eu acho que por toda a vida nós não vamos compreender plenamente. A gente tem flashes. Sabe, pastor Arilton, pastor Tia, eu estava conversando com uns meninos pequenos, num sábado à tarde, e eu estava perguntando assim, como é que vocês entendem Deus, né? Como é que vocês entendem Deus? E aí um deles falou para mim assim, eu lembro bem, Deus é como o bolo da minha mãe que ela faz de 3 camadas. E eu fiquei olhando assim, como assim? Aí ele falou assim, não, tem a primeira camada, daí a segunda, a terceira, e quando corta, é tudo bolo, mas é 3 partes. Ele falou assim, então Deus é assim, um menino de 5 anos explicando, né? Mas Deus é relacional. Tem uma liga entre Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E tem um propósito. No caso aqui que nós estamos estudando, criação. Criar, né? Criar a partir do nada. Interessante que Deus, por ser um Deus de relacionamento, Ele não quis estar apenas a divindade reunida, mas em algum momento da história, na eternidade, Deus começou a criar os seres, né? Nós sabemos pela Bíblia da existência de seres celestiais, dos querubins, dos serafins, e sabemos pelo livro de Gênesis da história da criação do homem, né? Como o pastor Alceu bem mencionou, né? Toda a divindade envolvida na criação do planeta Terra e finalmente na criação do homem. E quando Deus dota o homem de livre-arbítrio, na capacidade de raciocinar, de escolha, Ele quer alguém para se relacionar. E é por isso que diz o Gênesis, de que na viração do dia Deus vinha visitar o homem, porque Deus quer contato, Deus quer relacionamento. Agora, pastor William, infelizmente, esse homem criado para viver eternamente, desobedeceu às claras orientações divinas, foi necessário que Cristo viesse à Terra morrer em nosso lugar, e em todo o processo do ministério de Jesus, desde a sua encarnação até a morte e a ressurreição, nós também vemos, né, um envolvimento da divindade nesse processo. É isso mesmo? Exato, pastor. A ideia da Trindade, nós já tínhamos alguma revelação acerca da Bíblia, né, em todo o Antigo Testamento. Mas com o ministério de Jesus fica ainda mais evidente as pessoas, os seres da Trindade, trabalhando também, né, na redenção do ser humano, né? A lição, ela enfatiza bastante o momento ali da morte de Jesus, né, e da ressurreição dele. Mas a gente tem, por exemplo, no batismo de Jesus, onde os seres da Trindade também participaram, né? Eu acho interessante porque o ministério de Jesus reflete bastante a missão também dos pequenos grupos, né? A gente teve algumas lições para trás, que era sobre como Jesus tratava as pessoas, e é interessante que Jesus se importava, tratava as pessoas com amor, e ao mesmo tempo ele ensinava as pessoas, né? E esse relacionamento de Jesus que ele fazia com as pessoas e também da Trindade, né? Esse movimento evangelístico que a Trindade tem, né? Que a gente vê na história de Jesus, também é algo dos pequenos grupos que eles também devem procurar ter, né? Serem evangelísticos, mas ao mesmo tempo terem relacionamento entre eles, né? As pessoas se relacionarem e terem estudo da palavra, as pessoas aprenderem mais acerca de Deus, trocarem experiências, né? Por aí vai.
Quer dizer, então, que a missão, ela surge no coração de Deus, né? Deus é o pai da missão, né? E exatamente que nós, como cristãos, automaticamente, quando nós aceitamos a Deus, nós aceitamos também essa missão, né? Que é uma missão de viver em comunidade e pregar o evangelho que também nós, no momento, aceitamos. Então quer dizer que não existe cristianismo no isolamento social, é isso? Estamos falando tanto de isolamento. É uma pergunta complicada nesse momento. Em realidade, quando falamos em isolamento, estamos falando da não aceitação de estar em grupo, né? Nós vamos ter uma analogia muito especial essa semana, falando sobre o corpo. Mas, pastor William Tim, a lição fala da ressurreição de Cristo e nós estamos muito acostumados com o texto onde Jesus diz que ele tem poder de dar a vida e tornar a tomá-la. E muitos que estão nos assistindo entendem que foi o próprio Cristo quem se ressuscitou. Mas quer dizer então que ele não fez isso sozinho? Não, a Bíblia inclusive é bem enfática naquele momento, né? Que foi uma obra inclusive de Deus, tanto que quando ele ressuscita, ele volta, né, ali para o céu, ali quando você tem um caso ali com Maria, onde ele fala que ele retornaria, né? Então, nesse momento específico, a gente também vê toda a ideia da Trindade. Inclusive, quando Jesus ele ressuscita, ele já tem um discurso falando que ele vai deixar as pessoas, né? Mas que as pessoas não ficarão desamparadas, né? E daí entra o papel mais ativo ainda do Espírito Santo, que já estava, mas não tinha esse papel que a partir da ressurreição e ascensão de Jesus, ele passa a ter também, né? E pastor Arilton, pastor Tim, bem lembrado, e o próprio anjo, quando chega para ressuscitar Jesus, ele fala assim, Jesus, filho, teu pai te chama, o pai te chama. Então a ação do Deus Pai, ele chama, e aí Jesus fala assim, então agora não me toque, porque eu vou me apresentar primeiro ao Pai. Então há uma ação salvadora, né? E é legal essa ideia de missão, né, pastor Arilton? Porque a missão faz parte do cristianismo. E é uma incoerência, e eu acho que até assim, é algo que não existe, um cristão sem ser missionário, né? Um cristão sem ser missionário, porque os cristãos foram chamados de cristãos quando iam pelo caminho. Eles estavam no caminho anunciando a ressurreição de Jesus. E agora eles estão lá e estão andando e alguém fala assim, vocês são cristãos, porque a missão aflorava deles. E quando Jesus se apresenta ao Pai, ele está dizendo assim, olha, eu cumpri a minha missão. Agora chegou a terceira fase, ou a segunda fase, vamos continuar, né? Aí ele deixa a missão também, né? Exatamente. Ele sobe e deixa uma missão, né? Para que nós preguemos o Evangelho. E, pastor, uma coisa assim que eu acho interessante, né, pastores, que ali da vida de Jesus, é que Deus, ele tem todo o conhecimento, ele tem todo o poder. Ele poderia fazer a obra de redenção sozinho, né? Qualquer um dos seres da Trindade, né? Mas eles dividem entre eles e cada um tem um papel nessa obra, né? E às vezes nós, como cristãos, achamos que a ideia de compartilhar, de necessitar do outro, de dividir a liderança, dividir tarefas, às vezes é um sinal de fraqueza, né? Mas na verdade isso é a essência do cristianismo. Mesmo eu sabendo fazer as coisas, eu vou delegar e várias pessoas vão se envolver no mesmo projeto, na mesma atividade, na mesma obra, né? E eu acho que é esse envolvimento, onde cada um faz a sua parte, que ele gera o crescimento e a maturidade espiritual, né? Detalhe interessante é que dentro dessa divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, você tem uma hierarquia funcional, né? Como o pastor William colocou. Nessa hierarquia funcional, há sim o Pai quem envia, o Filho que é enviado e o Espírito que é o Consolador. Mas essa hierarquia funcional, ela só acontece em relação ao plano da salvação. E isso, de forma alguma, diminui um dos seres da divindade. Mas é maravilhoso pensar como esses seres, eles são relacionados, estão relacionando-se, são relacionais e buscam relacionamento com o ser humano. O autor da lição vai colocar que todo o céu e todos os recursos do céu estão disponíveis para salvar uma única pessoa. Isso é maravilhoso. É a missão que nasce no coração de Deus. Nós vamos avançar, nós vamos para um rápido intervalo, mas vamos avançar daqui a pouquinho e vamos entender um pouquinho mais de como essa essência, como essa capacidade de relacionamento, de engajamento é colocado agora para os cristãos. Como que o trato entre a divindade pode ser refletido nos seus criadores, nas criaturas, né? Em todos nós. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. De volta com o programa Lições da Bíblia. Muito obrigado pela sua companhia nesse estudo.
Estamos aí estudando Fazendo Amigos para Deus, é o tema geral desse trimestre. E a cada semana estamos dando uma olhadinha no ministério de Jesus Cristo e na estrutura que a palavra de Deus nos oferece para nos ajudar a alcançar pessoas. A escritora norte-americana Ellen G. White diz: todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. E nós queremos também ser missionários. E uma dessas estruturas deixadas na Bíblia para que a missão fosse cumprida são estruturas menores, que nós chamamos de pequenos grupos, onde ali há comunhão, relacionamento, estudo da palavra, intercessão, apoio espiritual. E nós vamos agora dar uma olhadinha para alguns textos da Bíblia que vão nos ajudar a entender melhor esse assunto. Estão conosco aqui essa semana o pastor Alceu, que é o pastor capelão da Rede Novo Tempo de Comunicação, e o pastor William Tim. Essa expressão Tim é muito conhecida principalmente na igreja adventista e no meio teológico, porque isso aqui é a cria do pastor Alberto Tim, doutor Alberto Tim. Você é o filho caçula? Não, sou do meio. Você é o do meio. Uhum. Então o pastor Alberto Tim tem 3 filhos e você é o do meio. Sim, 2 mulheres. Deixa eu mandar um abraço carinhoso para o meu professor Alberto Tim e sua esposa Marli, a quem muito aprecio. Assiste sempre esse programa. Eles assistem esse programa? Sim. Será que ele aprende alguma coisa com a gente? Será que seu pai tem algo para aprender ainda, pastor? Que isso, com certeza. Pastor William, você se formou em que ano em teologia? Eu me formei em 2016. Eu comecei teologia, daí eu fiz estudei arqueologia por um tempo, depois voltei para a teologia e me formei em 2016. O nosso programa essa semana está internacional, porque eu não sei se você sabe, o William Tim não é brasileiro, né? Você já tem a dupla cidadania? Já é brasileiro ou ainda não? Sim, agora eu sou. Agora é. Tive uns probleminhas aí, fiquei legal por um mês, acho, mas depois deu tudo certo. Pastor William Tim nasceu nos Estados Unidos, ele é americano, enquanto o pai fazia lá o seu PhD na Universidade de Andrews. Então você fez um pouco de arqueologia, fez teologia. Isso. E qual é a sua grande paixão na área teológica? Eu sempre gostei muito da área acadêmica, de estudar bastante os assuntos, mas ao mesmo tempo eu gostava muito de período intertestamentário, né? Teologia histórica, um pouco da história do cristianismo especificamente, e um pouco de Novo Testamento também eu gostava bastante. Mas hoje em dia, atuando aqui na Novo Tempo e tudo mais com essas novas funções, eu gostei bastante dessa questão de não só ensinar a parte acadêmica, mas também ensinar, vamos dizer, o ABC da religião para as pessoas, né? Achei muito interessante essa parte. Quando ele fala em ensinar o ABC da religião, é porque ele aqui é o coordenador de um projeto, né? Dos nosso robô Esperança, que é onde você estuda a Bíblia via WhatsApp. Hoje, quantos alunos temos, pastor William? Aproximadamente 38 mil, 40, por ali. Ou seja, então são cerca de 40 mil pessoas que hoje estudam a Bíblia através do WhatsApp. Hoje nós temos 3 cursos disponíveis, né? Está chegando aí novos cursos disponíveis pelo WhatsApp. Então, o pastor William coordena toda essa atividade aqui. Obrigado, pastor William, por ter tirado um tempinho para estar conosco essa semana. Prazer todo meu aqui. Uhum. E deixa eu aproveitar aqui então, já perguntando, eu acho que é para você mesmo, né? É que vai a pergunta. Para você falar um pouquinho para nós, então, a questão dessa estrutura que Jétro sugeriu a Moisés. Moisés estava morrendo de tanto trabalhar, né? E o sogro dele parece que teve uma ideia que ajudou nesse processo. Fale para nós sobre esse tópico da lição. Então, pastor, ali alguns arqueólogos eles falam que talvez o povo de Israel que saiu ali era 1 milhão e pouco de pessoas, né? Que sai ali do Egito e começa a peregrinação ali pelo deserto. E agora imagina todo mundo reclamando de tudo, que a gente já pode ver o perfil deles assim, né? Começam a vir muitas perguntas e responsabilidades para Moisés, né? Fora o fato que Moisés, talvez ele teve uma vida bem diferente daqueles que eram escravos em Egito e talvez não conseguia compreender 100% as indagações que eles tinham, né? Pelo estilo de vida que levaram até então. E daí Jétro, então, sugere fazer subdivisões nesse grupo, onde haveriam outros líderes, né, um esquema um pouco mais piramidal, e essas pessoas, então, elas poderiam ajudar essas pessoas que estavam embaixo, mais ou menos grupos de 10 pessoas ali, para darem um maior apoio, né? E o que eu acho interessante disso é que se nós formos ver, algumas empresas, a maioria das empresas, elas seguem esse esquema, né? Só que há uma preocupação a mais nisso, né? Nesse caso aqui, a preocupação não é só em termos de organizacional, mas também espiritual.
E é interessante que em nossas igrejas e nossos grupos, nós que lideramos, por exemplo, algum grupo, seja Ministério de Comunicação, Ministério de Jovens, e outras pessoas trabalham para a gente, nós não tenhamos sempre só a preocupação com o que é feito, mas também com as pessoas que nós lideramos. O aspecto espiritual da vida delas, servir, dar apoio para elas, né? É muito importante tanto o trabalho que a gente faz para Deus, na obra de Deus, como também a nossa vida espiritual e de quem nos segue, né? Quantas foram as divisões? Os grupos foram divididos, né? Em quantas pessoas eles dividiram? Parece que começou 1000, né? Sim, depois para 100, depois para 10 pessoas, foi indo, né? Então foi um esquema bem organizado ali, né? Tipo, a gente pode ver que ali, com certeza, facilitou muito a vida de Moisés, né? E você fez o cálculo de quantos pequenos grupos de 10 pessoas deram, com mais de 1 milhão de pessoas? Pastor, eu não fiz, não tenho Eu fiquei curioso com essa informação conta, mas é bem precisa. interessante, né? Interessante, né? Porque essa divisão sugerida por Jetro tinha o objetivo de atendimento às pessoas. Era para ajudar Moisés a cuidar melhor do povo. E esse é o cuidado do pequeno grupo, né? Que a gente vê assim na sua filosofia. É atendimento às pessoas, é o pastoreio. É pastorear pessoas, é estar mais perto das pessoas. Moisés não conseguia atender e estar pertinho de uma pessoa e saber talvez o nome dela, nesse universo de 1 milhão de pessoas. Por isso, essa divisão dá atendimento, dá acolhimento, dá significado também, e eu creio que estabelece uma unidade. Quando a gente tem os grupos divididos, no caso aqui no modelo bíblico, há uma unidade. Então, por exemplo, eles têm a lei é colocada para todo o povo. A estrutura do santuário é colocada para todo o povo. As leis de saúde, então, é mais orientação, é mais cuidado, é mais apoio. Esse suporte gera pessoas melhores, gera uma comunidade saudável, e a liderança se realiza. Por quê? Quando a gente lidera grupos grandes e você tem líderes bons que atendem à ponta, o objetivo do líder é sempre estar perto da ponta. Porque quanto mais perto da ponta, é aquele ditado popular, né? É os olhos do dono que engordam o gado. Né? Tem esse ditado Sim. por aí. Então, veja, quando você é líder e você lidera um grande grupo, você quer que o grupo ande unido, que o grupo vá para um lugar comum do objetivo do líder, entende? A gente, como líder, quer isso, que o grupo vá para uma direção segura. Só que você não tem controle de tudo. Quando você tem bons líderes, você começa a observar que na individualidade de cada um, o pastoreio, o cuidado está acontecendo. Jetro foi inspirado por Deus. Com certeza. Foi inspirado por Deus. Porque esse é o modelo administrativo que as empresas, as corporações usam, que as igrejas usam e que a liderança, por exemplo, aqui nós estamos sob a liderança de alguém. Alguém está conversando com o pastor, falando assim, olha, pastor Arilton, o tempo. Pastor Arilton, chegou a hora do intervalo. Então, para que a gente tenha uma unidade. E o pequeno grupo faz isso conosco. O grupo pequeno, ele fala assim, nós temos uma unidade doutrinária. Nós temos uma unidade de missão, nós temos um objetivo, um propósito. Nosso propósito é ver Jesus voltar. Então, vamos nos relacionar aqui, vou atender você bem, porque o líder do pequeno grupo atende, ele sabe os pedidos, ele sabe o nome dos filhos, ele sabe quem está doente, quem está precisando de uma cesta básica. E agora ele fala assim, já que nós temos as nossas necessidades atendidas, vamos atender os outros? E aí foi extraordinário. Por isso que o povo de Israel chegou na Terra Prometida. Porque eles tinham uma unidade, tinham uma direção, uma unidade e um propósito. Terra Prometida. Como vimos aí nas palavras do pastor Alceu, né? Foi uma ideia divina, a sugestão de Jetro para Moisés. E ali, então, grupos de 1000, grupos de 100, grupos de 50, grupos de 10. O povo estava distribuído em camadas menores e assim eles podiam ser pastoreados. E você sabe que nós, seres humanos, temos a necessidade de sermos cuidados, né? É por isso que essas amizades genuínas todos nós devemos possuir, todos nós devemos ter os amigos íntimos, a quem podemos partilhar todas as coisas, para aliviar a carga, porque a carga muitas vezes é pesada. E eu queria mandar um abraço muito carinhoso para você que é líder e você que é anfitrião de um pequeno grupo. Você faz um trabalho extraordinário. Muito obrigado por sempre abrir a sua casa para receber pessoas ou sempre organizar grupos para estudarem a Bíblia.
E a grande vantagem de participar e estar envolvido num pequeno grupo é que você tem um ambiente aprazível, próprio para o desenvolvimento dos dons, como veremos daqui a pouco. Agora, pastor Alceu, esse modelo, né, de gestão visto entre o povo de Israel, é claro que foi o próprio Deus quem estava dirigindo as coisas e no Novo Testamento não seria diferente. Agora nós encontramos Cristo chamando os discípulos, escolhendo entre os discípulos 12, e tinha duas funções bem claras ali para esses 12. Você podia falar para nós um pouquinho sobre esse chamado que Cristo fez, Claro. de acordo com o nosso guia aí? Olha, pastor Arilton, e até eu acho interessante isso, porque Jesus chamou 12. Os estudiosos falam que um grupo pequeno, um pequeno grupo, ou uma célula, né, como se tem vários nomes, é de 6 pessoas a 10 pessoas. Jesus chamou 12. E quando ele chama os 12, ele tinha duas coisas em mente, que a gente vê pela lição, pelo guia, né? É o desenvolvimento espiritual, que as pessoas iriam se desenvolver espiritualmente. O ministério de Jesus era dividido em 3 partes. Ele ensinava, ele curava e ele pregava. Ele chamou gente comum, pescadores, coletores de impostos, quem mais? Gente simples, gente do dia a dia. E ele chamou e ele olhou para eles e viu não aquilo que eles eram, mas aquilo que eles poderiam se tornar nas mãos dele. É assim que Deus olha para nós também. Agora, quando ele chama aqueles 12, ele está falando assim, olha, eu tenho um plano de dominação global. Eu tenho um plano de dominação global, nós vamos conquistar o mundo. E esse é o plano de Deus. E ele escolhe pessoas simples e fala assim, vocês vão me ver agindo, curando, pregando, ensinando, e vocês vão se desenvolver. Como o pastor falou, e a gente vai ampliar isso mais, mas o desenvolvimento dos dons que Deus dá para cada um de nós é visto nesse grupo pequeno de Jesus. Veja, as pessoas são transformadas ali, há cura, há milagres, há ações sobrenaturais, o céu baixa na terra. Esses rapazes e esses homens, eles olharam e viram o potencial deles. E aí Jesus fala assim, né? Todo aquele que for bem instruído será como seu mestre. Isso alimentou uma chama nesses homens que o próximo passo, quando o Espírito Santo veio, eles conquistaram o mundo, porque eles se desenvolveram espiritualmente e agora eles foram para a missão. E pastor, é interessante que às vezes, eu ficava me perguntando assim, por que Deus, você vê depois ali nas viagens, quando Jesus ele sobe, né? Às vezes Paulo, por exemplo, faz viagens grandes, andando vários e vários quilômetros. Por que Jesus não teve mais discípulos, né? Porque mais discípulos, tecnicamente, depois cada um vai para um canto ali, faz o seu trabalho ali local e tranquilo, não precisa dessas viagens longas e tudo mais. Mas essa questão, existe uma frase bem conhecida, né? Até para o público que está ouvindo, que é menos é mais, né? E pelo fato de serem menos pessoas que estavam ali, houve um relacionamento muito mais íntimo, né? Você não consegue ter um relacionamento íntimo quando o grupo é muito grande. E você vê ali na Bíblia, nos Evangelhos, Jesus falando de assuntos pessoais com os discípulos, né? Ele conhecia a vida deles, conhecia, cura a sogra de Pedro e por aí vai, né? Então, essa base que teve, por ser pequena, deixou eles próximos, bem próximos de Deus. E uma coisa interessante é que depois, quando Jesus ele vai para o céu, você não tem só a mudança de atitudes assim simples dos discípulos, mas é uma total mudança de cosmovisão, a ponto deles, alguns discípulos assim mudarem totalmente o perfil deles e virarem grandes missionários. E isso só é possível com tempo, bastante relacionamento e um exemplo bem próximo da pessoa, né? Onde ela pode se espelhar e depois seguir adiante o que aprendeu antes, né? Muito interessante isso, né? E você percebe que mesmo dentro desse grupo de 12... Jesus vai também utilizar outras estruturas e outras estratégias, né? Como, por exemplo, Cristo depois ele vai enviar agora de 2 em 2. Ele pega os 12, divide de duplas, de 2 em 2, para eles fazerem missão. E eles vão ir supervisionados por Cristo, vão voltar, prestar relatório. Você vai perceber que dentro dessa estrutura de 12, ele também vai ter Pedro, Tiago e João, 3 que eram mais próximos. Ou seja, Cristo estava ali criando verdadeiros seguidores que pudessem levar avante o seu projeto. Inclusive, na etimologia das palavras gregas, né, discípulo e apóstolo, a gente vê o cumprimento disso que o pastor Alceu colocou. Jesus primeiro chama discípulos, que quer dizer o seguidor,
para depois torná-los apóstolos, quer dizer, o enviado. Então, essas duas fases estão muito claras nesse processo discipulador de Jesus Cristo. E eu fico pensando como Deus foi sábio e que privilégio nós temos hoje de poder usar essa estrutura com base no Antigo e no Novo Testamento para levar avante a obra do Senhor. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós vamos voltar para entendermos melhor como que essa estrutura pode ser usada para benefício do crescimento espiritual dos membros e da igreja e qual deve ser a dinâmica dessa estrutura. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Lições da Bíblia está de volta. Você está com saudade do pastor Lanza? Todos nós estamos. Pastor Lanza, nesse período de quarentena, né, está ausente aqui do programa. Vários apresentadores da Novo Tempo estão passando por aqui, dando suas contribuições. Estamos recebendo aqui dois amigos, né, o pastor Alceu e o pastor William Tim, para discutirmos um pouquinho a lição dessa semana. E se você quer aprender mais da Bíblia, eu vou dar para você um site muito especial. O domínio melhor que nós temos nesse Brasil, biblia.com.br. Anotou aí? biblia.com.br. Esse domínio é um domínio da Igreja Adventista, a Novo Tempo gerencia esse domínio, e lá você vai ter mais de 20 estudos da Bíblia para você aprofundar e aprimorar seus conhecimentos. Basta acessar o site agora. Você pode fazer cursos online, pode baixar os cursos em PDF, você pode solicitar materiais impressos, nós temos revistas, temos CDs, DVDs, você tem uma gama de estudos que você pode escolher. Lembro que todos eles são gratuitos, você não paga nada por isso, mandamos para a sua casa, sem despesa alguma. E muito obrigado a você que é anjo da esperança, porque graças a você é que a Novo Tempo pode avançar, oferecendo gratuitamente esses estudos. Tá bem? O pastor Alceu está conosco hoje, nos ajudando. Ele é o capelão, pastor capelão aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. Pastor, o senhor se formou em teologia em que ano? 1997. 97. Quando eu estava ouvindo o pastor Tim, me formei em 2016. Falei, nossa, eu já tinha trabalhado bastante. Pastor Alberto Tim foi seu professor também? Foi meu professor de também teologia. Sofreu na mão dele. Pois é. Não descontem em mim, por favor. Não, o que é isso? O pastor Tim me ordenou ancião de uma igreja. Pastor Alberto Tim. Quando eu era estagiário no 4º ano de teologia, ele foi lá fazer uma semana para mim, lá especial sobre espírito de profecia, e ele me ordenou, foi o momento da minha ordenação como ancião de igreja. Ok. Lá. Você é pai de 2 filhos, né? Sim, tenho 2 meninos, o Johan e o Yuri. Que idade eles têm hoje? 19 e 15 anos. E a tua esposa? Kelly. Kelly, que trabalha conosco aqui, junto com o pastor William, na Escola Bíblica Digital. Exatamente. Você também teve um bom tempo na área jovem, né, pastor? Ah, sim, eu fui líder de jovens de região, né, associação, em Curitiba e região, Campinas e região, e também Bahia e Sergipe, por 15 anos. 15 anos? 15 anos liderei os jovens, desbravadores e aventureiros. Que legal, viu? E como está a experiência agora aqui no Novo Tempo? Deu uma mudada radical. Pois é, e muito boa, muito boa. Como a gente aprende, né? Essas mudanças que a gente tem no ministério nos ajudam a desenvolver. E eu fui pastor de igreja por um período, né, do ministério, depois líder de jovens, e quando agora eu venho aqui cuidando são 527 funcionários que a gente tem aqui, e trabalhando com esse grupo, a gente se realiza muitos jovens, senhores, né, famílias. Isso ajuda a gente a ser cada vez mais, buscar o poder de Deus para ajudar aqui as famílias da Novo Tempo. E tem sido um privilégio. E quanto aprendizado, eu estou aqui há 1 ano e acho que 1 ano e 4 meses, quanto aprendizado, quanta bênção a gente tem aqui tido com a minha família e com os servidores aqui do Novo Tempo. É um privilégio, viu, pastor Arilton? Legal. O pastor Alceu está com a gente aqui há esse 1 ano e 4 meses, mas é uma pessoa muito prestativa, um verdadeiro pastor no sentido da palavra, que dá todo o atendimento espiritual que nós precisamos. Nós nos sentimos todos amparados com o trabalho dele aqui na Novo Tempo. E louvamos a Deus, viu, pastor, Amém. por sua vida. Obrigado. O apóstolo Paulo, ele teve um encontro em Damasco, na estrada de Damasco, com o próprio Cristo, né? E ele aprendeu muito, né, do que Jesus estava ensinando, aprendeu muito com o seu tutor. Inclusive, quando falamos em pequenos grupos, em pastoreio, né, nós temos sempre um tutoramento espiritual, e Paulo passou por isso, né, e o seu grande tutor foi Barnabé, né? Agora, Paulo também aplicou esse sistema de trabalharmos em grupos menores
para os seus seguidores? Quem pode me ajudar com isso? Deixa o pastor Pastor Tim aqui, William. né? Então, o que eu gosto dessa visão de Paulo é que ele foi mais enfático ainda na questão dos talentos diversificados, né? É interessante, 2 pontos aqui que eu gostaria de salientar é a questão dos talentos na pregação do Evangelho. Os pequenos grupos, eles ajudam a gente também a desenvolver esses talentos de maneira mais fácil, né? Por exemplo, às vezes se você não tem intimidade ou familiaridade em pregar na frente de uma audiência, pode gerar algum certo nervosismo, né? Então, você pode praticar isso no pequeno grupo. Às vezes, a liderança de pessoas, relacionamento, são coisas que exigem prática, né? E você pode praticar essas coisas no pequeno grupo. Eu, por exemplo, uma experiência própria, quando eu comecei a pregar, eu tinha muita dificuldade de fazer apelos, né? Então, eu falava sobre Jesus, mas na hora de convidar as pessoas para seguirem Jesus, eu travava, né? E eu comecei a praticar no pequeno grupo, né? E isso ajudou. E muitas pessoas, elas também podem falar assim, na questão de dons, né? Porque os pequenos grupos, eles são missionários, né? A nossa lição põe bem claro isso. Podem falar, bom, mas eu não tenho o dom de ser missionário. Mas o ser missionário não é um dom, né? Isso daí até o pastor Ailton começou ali falando que, né, que todo o cristão, ele nasce como um missionário já, né? Então, o dom é como eu vou exercer essa missão, o que eu vou utilizar para exercer essa missão. Como o Paulo põe, podem ser várias coisas diferentes, mas eu ser um missionário, isso eu sou, independentemente de qual é o meu dom. Paulo fez essa analogia aqui, né, pastor Alceu, no capítulo 12 de 1 Coríntios, né, sobre o corpo humano, e falou sobre sistemas dentro do corpo humano e que tudo funciona para um bem comum. Como que essa analogia pode ser aplicada num trabalho de pequenos grupos? Olha, o sistema respiratório, né? O sistema circulatório. Eu achei muito legal essa analogia. Um membro depende do outro e todos estão ligados a uma coisa, a cabeça. Né? Então, o grupo pequeno, o pequeno grupo, ele faz parte desse organismo vivo. Qual que é o objetivo? Vida. E essa vida é gerada pela harmonia dos sistemas dentro do corpo. O pequeno grupo, eu vejo assim, né? Ele ajuda a chegar energia para o dedo do pé, para os pés, para que levem para as mãos, para os olhos, né? Para o funcionamento do cérebro também, ele ajuda, né? E o pequeno grupo ajuda o desenvolvimento do corpo de Cristo. Porque essa questão, uns são mãos, outros são pés, outros são braços, né? Todo esse sistema do pequeno grupo tem um fim, a vida. Então, a vida do indivíduo e a vida de quem é ganho para Cristo, o cheiro de vida para a vida. O pequeno grupo, nessa questão do sistema do corpo humano, eu vejo assim, pastor Arilton, como um movimento harmônico com um fim específico, vida. E uma coisa que eu acho interessante, é um desafio nosso, às vezes como cristão, é entender que se eu sou mão, eu tenho que respeitar aquele que é pé. E não querer que todos também sejam mãos, né? Cada um vai ter a sua contribuição para o Evangelho da sua maneira singular, e não só da minha maneira, né? Toda semana, quando a gente traz os convidados aqui, a gente sempre tem uma pergunta difícil para fazer, viu? Uma pergunta que exige um pouco mais de reflexão. Quando a gente olha a questão dos pequenos grupos como um ambiente de desenvolvimento dos dons, qual é a semelhança ou diferença que vocês fazem entre o dom e um talento? São as mesmas coisas? Estamos falando de coisas diferentes? O que vocês podem nos ajudar com isso? Pergunta boa para você, pastor Tim. Eu acabei de falar, não vou falar de novo, né? Os dons, eu penso assim, né? Os dons, os frutos do Espírito, né? Paulo fala assim, o fruto do Espírito é amor. E aí ele começa a desenvolver o resultado do amor. O dom é algo que Deus dá. O talento, na minha visão, é algo que a gente tem naturalmente. Tem naturalmente. Então, o dom, por exemplo, Deus deu uns para apóstolos, mestres, profetas, né? Esse é um dom de Deus. Agora, tem habilidades que eu tenho. E elas, o que você acha, pastor Arilton? Pode se transformar, essa habilidade pode se transformar num dom? Eu acho que você está no caminho, eu acho que é isso mesmo. E eu já vi algumas pessoas falarem que é a mesma coisa. Eu, particularmente, eu não concordo com esse discurso que seja a mesma coisa.
Por exemplo, você vê aqui alguns, até no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? E com o dom da profecia, né? Eu não creio que a pessoa desenvolveu esse talento e virou um profeta, né? Foi algo que Deus deu a ela, né? Ambos podem ser utilizados na pregação, devem ser utilizados na pregação, mas como coisas diferentes, né? Ainda que muitas vezes, por certos escritores, sejam colocadas de formas intercambiáveis as palavras, mas eu acho que essa linha de raciocínio ela é muito boa. Nós nascemos com habilidades naturais. Essas habilidades são talentos naturais que podem ser desenvolvidos para a glória de Deus ou não. Muitas pessoas têm um talento tremendo, mas usam esse talento a serviço do mal. O dom espiritual ele é sempre sobrenatural. Ele é uma dádiva de Deus. E ele é dado com um propósito específico, que é sempre edificar e instruir a igreja. Então, nós todos nascemos com talentos. É isso que a palavra dos talentos ensina. Todo mundo recebe um talento ao nascer. Esse talento pode ser desenvolvido para a glória de Deus ou não. Você conhece aí muitas pessoas talentosas que prestam serviço ao próprio diabo, levando pessoas ao vício, à ruína e à destruição. Agora, por outro lado, existem pessoas que usam seus talentos naturais para a glória de Deus. Agora, os dons espirituais são dádivas dadas por Cristo. Você está lembrado que Paulo ensina que quando Cristo foi assunto aos céus, ele deu dons aos homens? Então, esses dons são sobrenaturais. E Deus vai dar os dons de acordo com a necessidade da comunidade local. Isso quer dizer que eu não devo ter o mesmo dom, que o mesmo dom vai ser para todas as pessoas, mas Deus dará dons diversos, para que cada um exerça uma função dentro do corpo de Cristo, assim como acontece com os sistemas do corpo humano. A mão não desempenha o papel do pé, e nem o cérebro o papel do coração. Assim, cada um trabalha dentro daquilo que Deus o capacitou para o bem-estar do todo, que é a igreja, o corpo de Cristo. Nas palavras do apóstolo Paulo em Efésios 4, até que cheguemos à estatura plena de Jesus Cristo, que é o nosso objetivo. O apóstolo Paulo, ele usou essa estratégia, né, de dividir, delegar responsabilidades com as pessoas que ele também conviveu. Quem pode mencionar para nós um exemplo aí daquilo que Paulo fez, né? Aqui no nossa sexta pergunta, nosso guia de estudo tocou um pouquinho nesse assunto, não foi? Sim. Por exemplo, eu acho muito legal essa equipe de Paulo, né? Ele tinha até um médico na equipe, que é Lucas, né? O médico Lucas fazia parte da equipe. Agora, tinha gente que levava a carta, tinha um mensageiro que levava a carta, tinha um que lia, tinha um que levava para outra cidade a carta. Ele tinha um grupo de ação, por exemplo, quando ele esteve em Corinto, ele tinha Priscila e Áquila. Esse mesmo Priscila e Áquila aparece em Éfeso também. Alguns falam que em Éfeso e em Corinto eram a franquia e a filial da fábrica de tendas deles. E eles usavam o comércio, e era um tipo de empreendedorismo missionário, eles usavam o comércio deles para pregar o evangelho. Então, Paulo, ele usava as estratégias mais diversas. Então, por exemplo, o comércio ele utilizava. Ele estava lá no naufrágio, no barco, né? Naquele barco, ele falava assim, olha, amigos, estamos aqui nessa situação, vai vir um temporal muito grande, não se preocupem. Se nós nos entregarmos para Deus, vai estar tudo bem. Agora, se não, vamos estar perdidos. Me ouçam. Ele usava o momento, ele usava as estratégias para salvar e para sempre conduzir para a missão. Ele até mandou embora um membro da equipe, Marcos, né? João Marcos, mandou embora. De repente, Barnabé, que é o filho da consolação, fala assim, vamos dar uma ajustada aqui, precisa ter isso num grupo pequeno e na vida de comunidade, né? Vamos ajustar aqui, ó, calma, paciência um pouquinho. Quem sabe Marcos é muito novinho, deixa eu ir com ele um pouco para lá e você fica para cá. Então, Paulo, ele era um líder muito forte, ele usou todo o seu potencial para a missão e ele utilizava o melhor das pessoas. Que legal. Né? E é interessante que ele foi um líder exemplar até para os pequenos grupos, porque ele não só utilizava a ferramenta que ele acreditava para alcançar as pessoas, mas ele depois fazia com que as pessoas virassem mini Paulos, né? Então, o trabalho que ele fazia quando ele saía de uma cidade,
algumas pessoas assumiam esse trabalho e faziam como se fossem o Paulo continuando naquela cidade, né? Sejam meus imitadores, né? Alguns até usaram isso mal, né? Que depois se tornou uma classe, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Sim, sim, mas assim, o que eu acho interessante é que hoje nós queremos uma igreja viva. Mas a igreja viva é uma igreja atuante, onde as pessoas atuam. Mas para as pessoas atuarem, elas têm que aprender a atuar. Então, um bom líder é aquele que ele conduz, mas ele também ensina e dá a oportunidade das pessoas desenvolverem também, né? Exato, o desenvolvimento, pastor Arilton, de Onésimo e Filemão, né, na carta de Filemão, né? Olha, ele te foi inútil, mas agora ele para mim é útil. Ele usa o nome, né, do Onésimo, que é útil, como uma ferramenta para apacentar um coração e dizer assim, ele me é útil. Se ele é útil para a pregação do Evangelho, ele é útil para você, receba, como se estivesse me recebendo. Paulo é extraordinário. A lição desta semana está nos ajudando de uma forma muito prática a entender que nós, como líderes de igreja, congregações, pequenos grupos, precisamos fomentar o desenvolvimento dos dons, das habilidades de todos os integrantes do grupo, entender que cada um deles tem dotações específicas e devem atuar em áreas específicas, contribuindo para o crescimento do todo. Também devemos entender que há um lugar para cada ser humano na missão de Cristo. Ninguém deve ser deixado de fora. E nós temos que aprender com Cristo e com Paulo a olhar o melhor e o potencial de cada pessoa para que as pessoas possam crescer. Agora, o autor da lição, né, pastor Mark Phelan, colocou que os primeiros cristãos, na parte de quinta-feira, eles ali se reuniam para interceder pelos outros, orar por suas preocupações, para que eles tivessem comunhão acolhedora e estudar a palavra de Deus e preparar-se para o serviço. Parece que aqui nós temos uma dica de alguns ingredientes, né, de uma dinâmica do pequeno grupo. Pastor William, comenta um pouco mais para a gente. Pastor, o pequeno grupo ele não é só relacionamento. Lógico que uma das bases vai ser o relacionamento, mas junto com isso vem um pacote. Várias coisas elas vêm juntas espirituais. É interessante que o pequeno grupo terá pessoas ali semelhantes, pessoas que estão na mesma jornada, passando por problemas semelhantes, e às vezes pessoas que, por exemplo, o pastor Alceu já superou um problema que eu estou tendo, e o pequeno grupo me dá, pela intimidade, ser um grupo pequeno, essa possibilidade de nós conversarmos mais, dele poder me ajudar, né? Eu pegar bons conselhos e tudo mais, né? O pequeno grupo, uma coisa que eu acho muito importante aqui, que a lição também ela enfatizou nesse dia, o pequeno grupo ele não deve ser só um encontro. Eu tive ali um encontro, foi muito bom essa semana, próxima semana eu tenho outro encontro, na outra semana assim. Ele deve fazer um papel fora também, né? Devem sair para atividades missionárias, assim como os primeiros cristãos faziam também. Ele deve ter um encontro onde as pessoas se preocupam, talvez criar um grupo de WhatsApp e lá eu posso colocar alguma coisa importante da minha vida para vocês, meus irmãos, orarem por mim. Ele deve ter um relacionamento sólido, mas ao mesmo tempo esse relacionamento, ele deve levar a outras coisas. O estudo da palavra, me aproximar de Deus, aumentar a minha fé e proporcionar a missão de maneiras diferentes. Que bom. Quantas lições, né, aprendemos aí ao longo dessa semana a respeito aí de como lidar, né, com os pequenos grupos, as bases que nós temos na Bíblia para essa vida em comunidade e retrocedendo à própria divindade que vive em comunidade, né? Os três seres coeternos, Pai, Filho e Espírito Santo. Pequeno grupo é um local para companheirismo, para amizade, para se desenvolver intimidade, né? Eu queria terminar o programa de hoje tocando um pouquinho na intimidade dos nossos convidados. Pastor, você arrancou a barba, por quê? Explica aí. Eu também estou decepcionado. Pois é. É que houveram muitos cortes na quarentena e eu cortei a barba. Pastor William, observo na sua mão direita uma aliança. O que é isso? Isso daí é um anel de noivado. Um anel de noivado. Decisões do passado que acarretam em coisas do futuro. E quem é a Débora, garota? de Brasília. Débora? Exato. Olha para a câmera e manda um recadinho para ela. Então, esse foi totalmente improviso, né? Mas Débora deve estar assistindo aí com a família dela. É assim que a gente faz, viu, pastor Tim, com o seu filho, para lembrar o que você fazia com a gente na sala de aula, tá bom? Um abraço carinhoso mais uma vez, pastor Alberto Tim e Marli. Obrigado, pastor William Tim, por estar conosco aqui. Obrigado, pastor Alceu, por suas valiosas contribuições também. E obrigado a você, que sempre é nosso companheiro no programa Lições da Bíblia. Semana que vem nós vamos estar de volta com os mesmos convidados, tá bem?
e vamos continuar aí aprendendo a fazer amigos para Deus. E você é o nosso convidado. Agora você, professor de escola sabatina, uma tarefinha simples para você no próximo sábado ou na sua próxima reunião. Pergunte aos seus alunos, os seus companheiros de pequeno grupo ou de classe, um pouquinho dessas coisas familiares e pessoais. Deixe que as pessoas conheçam. Vamos crescer no conhecimento um dos outros. Eu te espero, então, semana que vem. Até lá e um abraço forte.